It's time! Começou a aula. Bom, crianças, deixa eu colocar aqui no compartilhar com vocês a tela. Tchu. Peraí, cadê? Vamos compartilhar aqui. Cadê aqui a apresentação? PowerPoint. Todos me ouvem bem? Então tá bom. Acreditando que todos me ouvem bem. Na semana passada, não, há 2 semanas atrás, tá? Eu comecei a falar com vocês, a gente começou a conversar a respeito da transferência de energia, né? Na verdade, começamos a falar sobre o conceito de calor. O calor que nós iniciamos, nesse caso aqui, a gente estava focando em dilatação térmica. Vimos o que era dilatação linear, superficial, volumétrica. Vimos que existem vários fatores que influenciam nas dilatações. Vimos que os determinados tipos de dilatações influenciam diretamente é, nos materiais, nos mecanismos, nos servomecanismos e assim por diante, tá? Bom, continuando. Então, o que rola? Vamos agora desdobrar para um exercíciozinho, só para dar uma treinada boa. Lembrando que esses exercícios aqui são muito, mas muito, mas muito parecidos com os exercícios que estarão na nossa prova. Tá bom? Nossa prova será online, olha que coisa boa, né? Tá todo mundo feliz, todo mundo... Eu não tô vendo ninguém, mas eu tenho certeza que tá todo mundo sorridente agora. Até que eles não estão prestando atenção, falam assim, opa, quê? Online? Oi, online? Online. Naquele esquema, né? Vou liberar por volta das 18 horas, tal, tá? Tendo aquele tempinho curto para vocês poderem fazer e lançar lá no sistema, tá bom? Bom, vamos lá. No primeiro exercício aqui, tá todo mundo vendo o slide só para saber? Todos enxergam? Todos veem? Sim, Ever. Obrigado, Alberto. Sim, tá vendo sim. Valeu, Evelyn. Continuando. Então, vamos lá. No número 1 diz o seguinte: uma barra apresenta a 10 graus Celsius um comprimento de 90 metros. Basicão. O que eu estou dizendo é que essa barra se encontra em algum local que eu desconheço, mas nesse local em particular, a temperatura de 10 graus Celsius ela está com 90 metros. Lembrando que, por exemplo, eu poderia ter cortado essa barra aqui, a temperatura de 25 graus Celsius, e na temperatura de 25 graus Celsius, eu cortei ela com um determinado tamanho, que quando chegou a 10 graus Celsius, ela está a 90. Então, é apenas uma leve coincidência, tá? Continuando. Então, essa é a condição inicial. 10 graus Celsius, ela se encontra com 90. Se for um valor maior ou menor, obviamente o valor não será mais 90. Sendo feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear, gravem isso, porque às vezes, quando a gente fala sobre dilatação volumétrica, superficial, ele continua dando linear. E aí a gente tem que lembrar, igual que nesses outros slides aqui, que existe uma relação matemática entre eles, ó, tá? 1 para 2 para 3, tá bom? O negócio está todo fora do coisa aqui. 1 para 2 para 3. Lembrando que vocês têm esses exercícios, tá? Depois vocês podem tentar refazer, com calma. Então, eu tenho a temperatura inicial, tenho o comprimento inicial, que eu chamo de L1 ou L0, tanto faz. Sei qual é o coeficiente de dilatação. Lembrando que o coeficiente de dilatação, quanto menor o coeficiente de dilatação, menor será a quantidade, a capacidade do material dilatar. E quanto maior o coeficiente de dilatação, maior será a dilatação desse material, tá? Com variações de temperaturas. Então, o que vai matar isso aqui, ó, é essa unidade aqui, essa notação científica, ó, 10 elevado a menos 6. Vocês estão enxergando aí, 10 elevado a menos 6. Se for 10 elevado a menos 5, o coeficiente de dilatação é maior ou menor? Se for 10 elevado a menos 5. E aí, alguém? Olá? Tem alguém aí? Vai, gente, abre o coração, responde aí. Não responde no chat, não. Olha essa Maior, dessa. Everton. Maior, 10 elevado a menos 5 é maior que 10 elevado a menos 6. Quanto mais negativo for o número, menor será ele.
Então, se eu tivesse 19 vezes 10 elevado a menos 5, esse material dilataria 10 vezes mais do que o 10 elevado a menos 6. Só para vocês terem uma ideia. Então, ó, a barra é aquecida até 20 graus. Então, ela estava a 10, aqueceu, foi para 20 graus. E aí pergunta, determine a dilatação ocorrida. Então, ele quer saber quanto que ele dilatou, quanto que é o ΔL. Dilatação decorrida, o quanto dilatou, é o ΔL, já que está falando em dilatação linear, então é o ΔL. E a letra B, ele pergunta a dilatação relativa, expressa por porcentagem, tá? A dilatação relativa é a porcentagem, quer dizer, você pega a dilatação, o quanto ele dilatou, o ΔL, e divide pelo L inicial. E aí você sabe qual é a porcentagem de aumento ou de diminuição desse material. Letra C, ele pede o comprimento final da barra. Se você sabe o valor inicial, você sabe o ΔL quanto dilatou, se você soma o inicial mais o que ele dilatou, você tem o final, tem tudo. Tá? Então vamos lá. Então a dilatação ocorrida. Na letra A, ó, pela lei da dilatação linear, temos que ΔL, que é exatamente o que a gente está buscando, é igual a alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que é igual a L0, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui melhor. Assim, pronto. Aí a gente vai. Eu vou mexendo conforme a gente vai falando. Ficou bem maior agora pra gente. Então, ó, aqui, ó. Aqui. Pela lei da dilatação, ΔL igual a alfa vezes L0 vezes a variação de temperatura, que é delta teta. Pode ser delta teta, pode ser delta T. Aí fica a critério do cliente. Aí ele bota as condições iniciais que foram dadas no problema. Substituição direta, não tem o que falar. No lugar do alfa, que eu botei o valor do alfa. No lugar do comprimento inicial, eu botei aqui. Note que ele deu em 90 metros, tá? Aqui, por algum motivo, ele passou para centímetro, tá? 90 centímetros. Foi uma escolha de quem resolveu o problema, tá? Mas você podia deixar em metro, não tinha problema nenhum, não, tá bom? A única coisa que você acontecer aqui é que você achar alguma coisa 0,0171, tá bom? É um número do Alberto aí. Então, o que acontece? Então, o L0 é 90 metros. Ele passou para centímetros, deu 9.000 centímetros, mas para poder deixar no final um número fácil, né, de se entender, de se compreender. Ou seja, quando esse material saiu de 10 graus Celsius e foi para 20 graus Celsius, ele teve uma variação no seu aumento de 1,71. A gente já consegue responder, foi ótimo, é ótimo. A gente já consegue responder, por exemplo, a quanto que ele aumentou. É só pegar 9.000 centímetros, que foi o que ele tinha inicialmente, e somar com o que aumentou. Somo um com o outro, ó, aqui no finalzinho na letra C, ó, já respondo a letra C. Dá 9.001,71 centímetros. Professor, pô, 1,71 centímetros não é nada. Enfim, meus pensamentos impuros. Continuando, aí o que acontece? Esse 1,171 centímetros é muito. Se a gente pensar aí no tamanho de uma barra, por exemplo, de trilho de trem, se de repente ela tiver um aumento de quase 2 centímetros, lembrando que esses 2 centímetros são para os dois lados, lembra? Isso é pegadinha. Ela não cresceu. Quando eu aqueço o material, ele não aumenta só para um lado, ele aumenta para os dois lados, tá bom? Então, o que acontece? Ela aumentou 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Se a outra barra acontecer a mesma coisa com a outra barra, eu tenho aí um espaço de 2 centímetros a menos do espaço que ela tinha. Ou seja, se o cara que calculou não calculou bem, não percebeu que a variação ao longo do ano da temperatura é de, sei lá, 20, 30, 40 graus, ele sofre um risco imensurável das duas barras se tocarem e entortar o trilho do trem. E aí acontece o que acontece na Supervia aí, de trem descarrilhar. Gente, vocês não têm noção quanto trem descarrilha, cara. Tem uns colegas que são repórteres de canal aberto. Cara, assim, é porque não aparece na televisão, assim, porque não aparece, mas é muito trem que descarrilha.
tá? E a parada acontece muito, principalmente o pessoal, coitado, de Japeri e tal, que geralmente o nego caga em fazer um bom trabalho lá. Continuando. Na letra B aqui, ó, só para a gente, já que eu adiantei a A e a C, na letra B é o seguinte: a dilatação relativa expressa em porcentagem. A dilatação relativa expressa em porcentagem. Vamos lá. O que ele quer dizer? Quando ele pede uma dilatação relativa, uma superfície relativa, né? Ele, na verdade, ele só quer saber quantos por cento houve de aumento. Então, eu peguei o que ele aumentou e dividi por o que ele tinha, tá? E aí eu vou ter 0,00019, que multiplicando por 100 eu acho em porcentagem, ou seja, ele aumentou de tamanho em relação ao tamanho inicial 0,019%, tá? Alguém está com dúvida nesse exercício número 1? Falei muito rápido, quer que eu volte? Alguém? Pode Não? prosseguir, Everton. Por mim Posso tá seguir? tranquilo, professor. É nozes, então é nozes. Vamos lá. Na segunda aqui, eu dei mole, dei um corte aqui. Duas barras A e B de materiais diferentes. Ah, essa aqui é boa, hein? Essa é muito boa para a prova. Que agora, obviamente, eu fiz uma prova um pouco mais robusta, mais complexa, mais difícil, né? Visto que a prova agora é online. Eu fui pego de surpresa junto com vocês, aí não tinha mais como mudar a prova. Então aí a prova ficou, né, aquela goiabinha. Agora não vai poder mais ficar goiabinha. Vamos lá. Duas barras A e B de materiais diferentes apresentam a 0 graus Celsius comprimentos respectivamente iguais, 75 centímetros e 75,3 centímetros. Ah, professor, se quiser passar para milésimos aqui, milésimos não, mili, pode, de repente você quer um valor, você sabe que como você trabalha com notação científica, né, 10 elevado a menos 5, por exemplo, ó, que é o coeficiente de dilatação de cada um, você obviamente vai ter um 0,00000, que é o inferno, às vezes, ou às vezes você tem dificuldade para trabalhar com notação científica. Então, quanto menos aparecer, melhor. Ok. Mas aí eu tenho esses dois materiais, um está com 75, outro 75,3 a 0 graus Celsius, tá? O material A tem uma dilatação, coeficiente de dilatação 5,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius, e o outro 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. A pergunta é: a que temperatura devem ser aquecidas para que seus comprimentos se tornem iguais? Note, ele quer que os seus comprimentos, ao final do processo, sejam os mesmos. Isso aqui acontece na área da engenharia mecânica a lorof, tá? Pra caramba, muito, a lote. Por quê? Quando você tem um braço mecânico que está sujeito a uma variação de temperatura, esse braço mecânico ele pode sofrer variações é, no rebite, no. Oi, pode entrar. No rebite, pode sofrer variações nas articulações, nos parafusos, tá? Os materiais podem ser diferentes, por exemplo, o material um exemplo que clássico, você pode estar usando um parafuso de um determinado tipo de aço, tá? E o material ao qual esse parafuso foi preso é um outro tipo de aço que vai sofrer uma outra dilação. A cara é a mesma. Então, que você sabe que quando você vai fazer esse tipo de trabalho, já que você não usou o mesmo material, o que não ocorre hoje em dia, tá? É muito comum, na verdade, é o que ocorre hoje em dia, só me corrigindo, que é o que mais ocorre, por quê? Se você tem dois materiais que são iguais, um é um parafuso e o outro a rosca, quando você bota lá o parafuso, se os dois dilatarem, tá? O que pode acontecer é que, como as dimensões às vezes são minúsculas, mas são diferentes entre do parafuso e do buraco onde o parafuso vai ser colocado, isso já é o suficiente para deixar o parafuso solto, tá? Porque é o mesmo material. Contudo, as áreas, os volumes são diferentes. Não necessariamente eles vão aumentar de forma proporcional, tá? Volumetricamente falando.
Mas se eu tiver dois materiais diferentes e eles sofrerem determinada tipo de dilatação, talvez eu consiga, em um determinado intervalo de temperatura, eu consiga fazer com que os dois fiquem mais fixos ainda, com o aumento da temperatura. Por exemplo, o parafuso, ele tem uma dilatação linear, superficial ou volumétrica maior que a do buraco lá onde ele vai ser parafusado, tá? Do eixo ou da dobradiça que ele vai ser parafusado. Por quê? É interessante que se ocorrer uma variação de temperatura dentre esses dois materiais, que o parafuso seja o cara que dilate mais, para fazer com que fique mais, que ocorra uma maior fixação do mesmo, que é importante que ele fique mais rente à estrutura do que bambo, correndo um risco grave de ocorrer um acidente, tá? Dependendo do tipo de braço, do tipo de mancal, do tipo de estrutura que você está trabalhando. Até mesmo não estou falando nem um braço mecânico necessariamente, mas um macaco. Macaco de subir o carro, sabe? Aqueles macacos que você usa lá. Então, dependendo do local onde você possa estar, tá? O próprio macaco, na hora de você girar lá a rodilha, lá, sei lá qual é o nome que troço, você vai encontrar dificuldade, até mesmo para tirar o parafuso. Se você rodou muito com o carro, rodou, tal, no calor, asfalto quente, papapá, o carro furou, deu essa merda. Aí, vou trocar o pneu do carro, cara, na boa. Joga uma água nos parafusos, conforme você for fazendo. Joga uma água, por quê? Se o parafuso ele dilata muito, ele também comprime muito. E se isso acontece, você vai conseguir facilitar. Porque se você for tentar macho alfa, sair, não, vou tirar a roda do carro, vai lá e se suja todo, se caga todo. E aí você nada, aquele parafuso está travado, ferrou, aí tu xinga o mecânico, xinga o último borracheiro que mexeu, fala que entrou em sextavaso, será como é que fala o nome? Entrou torto, nananana. Mentira, é porque o parafuso dilatou mais que a roda. Ele é feito para isso, para poder não correr o risco da roda sair e você morrer, a roda sair andando, você a 140, 150 numa via louca qualquer aí, e a roda sair rodando e você olhar a roda lá do outro lado, lá e vendo a morte chegando. Então não é assim que acontece, entendeu? Então a tendência é que o parafuso fique cada vez mais preso quanto mais o calor for, ou seja, a dilatação dele é maior. Essa é uma explicação mecânica. Então você já sabe disso, deixa uma garrafinha d'água no esquema, guardadinho se tiver, ou então bota uma sombra, bota uma toalha, bota uma camisa, um paninho em cima da roda ali, espera um pouco a temperatura abaixar da roda, tá? E aí tenta tirar, tá? Você vai ver que o milagre vai acontecer. Uma atitude simples, boba, vai fazer, pensando no conceito termodinâmico, vai te resolver, vai resolver esse teu problema. Continuando, vocês estão aí? Tá todo mundo aí? Eu fico, às vezes, fico com medo, tô falando aqui igual um doido, ninguém responde nada, ninguém fala nada. Presente, presente, professor. Ah, tá. Presente, tô presente. Valeu, obrigado, obrigado. É carência, gente, carência. Vamos lá, continuando. Então vamos lá, vamos resolver esse trem. Então eu tenho esses dois aqui com tamanhos diferentes, coeficiente de dilatação diferente, contudo, todavia, entretanto, no entanto, eles precisam ter no final o mesmo tamanho, eles devem aumentar no mesmo tamanho. A pergunta é: qual a temperatura final? Qual a variação de temperatura que eles precisam sofrer? Então vamos lá. Eu sei então, como definição geral, que o comprimento do A tem que ser igual ao comprimento do B, ou seja, o comprimento que o final que o A tiver vai ter que ser igual ao comprimento final do B. Essa é a equação geral, tá? Aqui ela está meio avacalhada, ela pode ficar. A gente pode usar aquela equação que a gente tem lá atrás, tá? Que eu apresentei para vocês, que é uma equação bem mais simples. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui ele tá. Por algum motivo ele bota esse 1 aqui, ó. Opa. Ele bota a mesma coisa, mas basicamente ele só pegou o ΔL aqui, tá? E somou com o ΔL inicial. Pegou um, somou com o outro. Tá? Quando ele somou um com o outro,
Aí ele só isolou, tá, blá, 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 o escassachê. Quem quiser fazer essa continha aqui é fácil de resolver, tá? Só para vocês não acharem... Nem sei se apareceu para vocês, eu mudei o slide aqui, nem sei. Então, ele pegou lá a fórmula geral, tá bom? Esse aqui é o L final do A e esse aqui é a equação do L final do B. Lembrando que os dois devem ser iguais no final. O que eu tenho aqui de informação? Eu tenho o L inicial do A? Tenho, 75. Eu tenho o L inicial do B? Tenho, 75,3. Eu tenho o alfa já? Tenho, 5,4 vezes 10 elevado a menos 5. Eu tenho o alfa de B? Tenho, 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. A vantagem é que os dois estão elevados a 10 elevado a menos 5. Então, showzinho, menos um estresse na nossa vida, tá? Continuando, crianças. Aí, o que eu tenho? Já que a única informação que eu estou precisando saber aqui é o delta teta, que é igual para os dois. Porque eu quero saber exatamente a que variação de temperatura os dois se encontram. Os dois precisam sofrer para que eles tenham o mesmo tamanho final. Então, o delta da temperatura, a variação de temperatura do A e a variação de temperatura do B são idênticas, tá? E os comprimentos também. Logo, eu posso pegar essa equação aqui, ó, e igualar com essa equação, que é exatamente o que ele faz, ó. Vocês conseguem perceber isso? Ele iguala. Aonde o único termo que eu não conheço é o delta teta, que é exatamente onde ele que está nos dois lugares aqui, tá? Continuando. Aqui, ó. Aí, o que eu fiz? Aqui, obviamente, são todos os dados, todas as informações. Ele substituiu todas as informações. Obviamente, ele isolou quem tem teta, né? Quem tem o teta, ele colocou de um lado. Quem não tem, ele colocou do outro. Quem é número, né? Só número, jogou de um lado. Quem tem teta anexado a ele ficou do outro. Nesse caso aqui é o 405 vezes 10 elevado a menos 5 e o 180,72 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Deixou todo mundo de um lado só e jogou esse 75 para o outro lado, diminuindo um do outro. Ao final, ele obteve 224,28 vezes 10 elevado a menos 5 teta igual a 0,3. Ele pegou esse carinha aqui, ó, esse pacote todo aqui, esse 224,28 vezes 10 elevado a menos 5, e jogou para baixo dividindo. E no final, ele achou 133,76 graus Celsius. Sacou? Molezinha, ridículo. Ridículo. Ou seja, para que eles tenham no final o mesmo tamanho, a temperatura tem que variar aproximadamente 133 graus,76. Tá? Ah, professor, e se ele pedir o tamanho final dos caras? Aí é só escolher uma dessas, o LA ou LB, tanto faz, substituir aqui ó, por 133,76. E aí você sabe qual foi o tamanho que eles chegaram, a que tamanho eles chegaram no final, tá? Outro exercício. Alguma dúvida, não? Alguém desesperado aí, preocupado? Tem algum colega lá pedindo, professor, tem como postar o link da aula do Classroom? Ué, ele não viu. Eu gosto quando o aluno caga para olhar 3 frases acima do Zap. A pessoa não tem, a pessoa nem se preocupa em... Oh, meu pai do céu, Jesus. Vamos lá, continuando. Tá rindo, Marcos? Tá rindo? É vida de professor. Um dia, quem sabe, alguém... Não tô jogando praga, não, tá? De verdade, eu não tô jogando praga. Mas um dia vocês vão estar numa posição de professor, se já não tiveram. De vez em quando tem que ver essas coisas. Vamos lá, continuando. O bom é que só nós sabemos, né, quem foi o dito cujo que deu esse mole. Uma placa apresenta inicialmente área de 1 metro quadrado a 0 graus Celsius. Ao ser aquecida até 50 graus Celsius, sua área aumenta de 0,8 centímetros quadrados. Quadrados agora, porque a gente está trabalhando com área, tá, gente? Determine o coeficiente de dilatação superficial. Agora ele quer o coeficiente de dilatação superficial, o beta. E o coeficiente de dilatação médio
do material que constitui a placa. A gente vai ver isso. Eu não colocaria essa. Quando ele bota assim, coeficiente de dilatação linear médio, é o coeficiente de dilatação linear, cacete. É médio porque, na verdade, não é bem aquela relação 1:2:3 que a gente viu. Quem assistiu à última aula viu que, na verdade, tem log niperiano, não, LN, logaritmo niperiano, é isso mesmo, logaritmo niperiano, tal. A parada não é muito 1:2:3, não. Tem uma. Por isso que ele bota aqui linear médio, porque na média fica 1:2:3 entre eles, tá? Então vamos lá, o que na verdade ele deu de informação, ele já dá o tamanho inicial, a temperatura de 0 graus, o quanto que ele variou, 0,8 a 50 graus, ou seja, tem a variação de temperatura. O que ele quer, na verdade, é o beta, né? Que é a variação superficial. Então, a variação superficial não, perdão, o coeficiente de dilatação superficial. Bom, ele mostra aqui os dados, né, tudo que a gente precisa, todas as informações que ele deu. A gente sabe que a variação da área é igual a beta vezes, e aqui ele deu mole, hein? Aqui, na verdade, tá bom, também ele deu mole aqui, B, A, delta, enfim. Geralmente a área inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Ele só mudou a ordem, tá, gente? Mas não mudou em nada, não. É igualzinho do coeficiente linear, tá? Que é a área inicial, né? O coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Ele só mudou a ordem aqui, mas como é produto, a ordem dos produtos não altera o fator, tá? Então, eu tenho que ΔA igual. O ΔA ele deu, o beta é o que ele quer, o A0, a inicial, ele deu, o ΔT também. Então, eu isolei o beta. Ele isolou o beta, colocou as informações que foram dadas no problema e voilá, ele encontrou o coeficiente de dilatação superficial. O que ele fez? Ele quer o linear. Para achar o linear, basta dividir por 2. Então, alfa é igual ao beta dividido por 2. Então, alfa é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 7 graus Celsius. E Zef Nift. Tá. Agora, imaginando que vocês vão tentar fazer, só vou deixar a área do círculo aqui. Vocês vão tentar fazer agora, tá? Ó, um disco de abonite tem orifício. Abonite é um tipo de metal. É, é, não, abonite não é metal, não. Perdão, falei besteira, falei besteira. É tipo disco de CD, é material, é um plástico, perdão. É um tipo de plástico, abonite, tá? É o plástico que faz o CD. É um disco de abonite, tem orifício central de diâmetro igual a 1 centímetro. Diâmetro. Determine o aumento da área do orifício quando a temperatura do disco varia de 10 a 100 graus Celsius. E a minha internet está estável aqui, tá gritando. O coeficiente de dilatação superficial médio do ebonite é, no intervalo considerado, igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. Então, ele quer que você determine o aumento da área do orifício. Prestem bastante atenção, crianças. Quando eu aqueço, eu tenho um objeto, tá? Bidimensional ou tridimensional. Ele tem um buraco. Se eu aquecer o objeto, esse buraco aumenta ou diminui? Diminui, né? O buraco diminui? Não é não? Você tá aquecendo um buraco. Imagina você aquecendo um buraco. Ah, tá aquecendo o buraco, não é a superfície Não, toda. a superfície toda. Tô aquecendo a superfície toda. Então, como ele vai dilatar, aquele buraco não vai diminuir? Não, o buraco aumenta. Ué, como? Quando Onde? você aquece um buraco, o buraco aumenta. Vamos lá. Papo de É a minha buraco tá quinta série. estranho, cara. Quinta série. Sai, quinta série, Jesus. Sai, Everton, da quinta série, maldito. Maldito! O encosto da quinta série que tem, de vez em quando aparece. Presta atenção. Eu, hein? Baixou o erê aí, foi? Foi. A quinta série, isso que é o pior. Não, o que acontece é o seguinte: quando você tem uma. Imagina um furo, um buraco, uma quebra, uma rachadura. Rachou. Eu tenho um objeto, eu tenho uma estrutura metálica, uma placa qualquer,
que ela deu uma rachadurazinha lá. Pá, deu uma rachadura, tu olhou assim, você é um engenheiro mecânico da área lá, do projeto. Aí deu uma rachadurazinha assim, no meio do nada. Tu olhou assim e falou: ah, caguei essa porra. Só uma rachadura aqui no metal. Não, passou. O que vai acontecer? A superfície no entorno do objeto, a superfície no entorno, imagina a parte de dentro do objeto. A superfície dentro do objeto, tá? Imaginando esse carinha aqui, ó. Deixa eu. Peraí, deixa eu ver só um negócio rapidão aqui para poder ficar mais fácil pra gente. Deixa eu botar aqui. Placa. Difícil. Só um minutinho, só estou só procurando uma imagem legal para que a gente possa ter uma noção geral. Pronto. Show de bola. Encontrei. Aqui. Vocês estão vendo aí que eu estou vendo agora? A imagem aqui de várias placas com orifício. Sim, sim. Show. Imagina que isso aqui também é um orifício, tá? Ó, um buraco onde vai passar um. Acho que aqui é um equipamento, aqui é um equipamento industrial que eu não sei o que seria. Tá? Parece que é água. Eu acho que isso aqui é uma. Ai, meu Deus. Não é um bico de pulso, hein, não. Esqueci o nome. Mas enfim, é um orifício. Quando esse objeto ele aquece, na verdade, o que acontece é que, tá vendo? Dentro dele tem átomos. Tá vendo? A parte interna tem átomos, tá? Esses átomos, quando aquecidos, já que todo material é aquecido, esses átomos também são aquecidos. Concorda comigo que o átomo que está do lado do outro átomo, ele vai se excitar energeticamente, porque ele vai ganhar energia, e quando ele ganha energia, necessariamente ele precisa se afastar do outro? Cada Sim. átomo aqui não vai precisar se afastar do outro? Sim. Então, quando um se afasta do outro, o átomo que está atrás dele também está se afastando. O que está atrás também, que está atrás também, que está atrás também, até o átomo da ponta, da superfície externa também está se afastando. Consequentemente, todos se afastam de maneira linear. Só que, quando a gente fala superfície, nesse caso, né, isso é tudo para não cair cálculo integral e derivada, tá? É quase uma manobra psicodélica. Cada pedacinho aqui, ó, ele também se aumenta e se afasta. E o pedacinho atrás dele também aumenta e se afasta. Logo, quando eu aqueço essa placa com orifício, esse buraco aqui, ó, ele também aumenta como se fosse o mesmo, como se fosse não, como se assim pertencesse ao mesmo material. Então, quando você tem, por exemplo, uma estrutura, um objeto que tem uma dilatação térmica muito alta, ou alta, por exemplo, aqui está usando, provavelmente é um aço galvanizado com cromo, ou um alumínio de alta resistência, alguma coisa assim, que tem uma dilatação quase que 10 elevado a -8, -9, uma parada que pro bicho conseguir dilatar, fazer uma diferença no processo de dilatação dele, é o mesmo aço do motor, né? Para fazer uma diferença, para fazer essa diferença de aumento, né? Tem que ser uma temperatura absurda para o motor fundir, motor da merda, entendeu? Mas, quando a gente fala de máquinas que trabalham 24 horas por dia, equipamentos industriais de alto porte, que se aquecem ou que sofrem aquecimento ao longo do dia, próximos a fornalhas, próximos a ambientes com variações de temperaturas enormes. Aquela rachadura, lembra da rachadura? Lá atrás, como quem não queria nada, você como engenheiro passou, e uma rachadurazinha safada quando o equipamento chegou lá da Europa, levou, sei lá, quase 2 anos para chegar da Europa. Na verdade, não, da Europa
chegou em 60 dias. O problema é que ficou os outros 18 meses, ficou em Curitiba. Então, assim, eu recomendo, se você tiver que fazer uma fábrica um dia, faz em Curitiba, que pelo menos vai ser mais rápido. Então, o que acontece? O Brasil da burocracia. Aí, chegou na fábrica, você, como engenheiro, vai fazer uma inspeção, né? Obviamente. E aí, quando você faz uma inspeção, você percebeu que tem uma trincazinha safada, assim, num lugar que tu olhou, tu falou, ah, caguei. Bebê, se aquilo ali sofreu uma variação de temperatura, se for ferro fundido, se for uma liga que só tem uma pretensão de ter dureza e não resiliência, não ter flexibilidade, né? O que vai acontecer é que toda vez que aquilo ali aquecer e esfriar, a rachadura vai. Toda vez que aquecer, a rachadura vai aumentar, porque ela vai aumentar de volume. Só que quando esfria, diferente do buraco do orifício aqui dessa placa que eu estou mostrando para vocês aqui no site, ele não vai voltar, é uma rachadura. Os átomos já se dissociaram, já se afastaram, já houve uma separação atômica ali. E quando acontecer de novo, a rachadura vai aumentar, vai esfriar, vai aumentar mais, vai esfriar, vai aumentar mais. Então ela vai chegar depois de vários ciclos que aquele engenheiro que não cagou, só olhou superfície, e às vezes o pior, tá? Ela aumenta para dentro da máquina, para dentro da estrutura, não é superficial. Você não consegue ver de forma acentuada ela acontecendo, e ela está acontecendo para dentro. O que é pior, que você não está você não tá conseguindo ver. Aí você tem que pegar um aparelho de ressonância de acústica, né? Ressonância acústica, para poder passar ali, para poder você fazer um mapeamento. Aí você paga um cara, um técnico de fora, caro pra caramba, já dá um prejuízo para a empresa, tudo porque no dia que chegou, você cagou, entendeu? E aí o que acontece aqui? Então, voltando lá para nosso banner, deixa eu botar vocês para voltarem aqui. Aqui. Para nossa apresentação, né? Então, quando o Ebonite aumenta, tá? O buraco também aumenta. Lembrando que vai de 10 a 100 graus, o coeficiente de dilatação dele é 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1, tá? E é isso. Ah, professor, mas a coeficiente de dilatação do Ebonite é alto, 10 elevado a menos 4. Pô, por que que quando eu boto CD lá no aparelho de som, quem ainda tem um aparelho de som com CD, ele não dá merda? Porque, meu filho, você é engenheiro mecânico, você sabe que aquela merda ali não vai, a temperatura não vai a 100 graus Celsius, né? Ó? Criatura, ser humano, pessoa, tá? Bípede, mamífero. Então, você não vai pagar esse mole, vai dar esse mole, seu mamífero. Você sabe que lá a temperatura vai ser basicamente quase a mesma que a temperatura externa, tá bom? A gente está usando só esse exemplo para esse caso em particular. Então vamos lá? Achem, por favor, o quanto o buraco de vocês aí vai aumentar de 10 a 100 graus Celsius depois de aquecido. Aquece o buraco e depois me conta o que aconteceu. Vamos lá, faz aí. Quanto que vai ser essa variação? Quanto que vai aumentar o diâmetro? Vou dar uns. Tenta fazer, porque assim, vai dar merda. Se você esperar para o dia da prova para poder fazer, porque vai relaxar, aí vai chegar no dia da prova, caraca, como é que era mesmo? Caraca, como é que faz mesmo? Aí vai xingar minha mãe, tadinha. Não tem nada a ver com a situação. Só para falar pro Hamilton que a gente zoou ele aqui, tá? Que tá gravado. Mas para ele não me processar, porque eu gosto muito dele, porque ele é um cara legal. Vamos lá, gente, 5 minutinhos. Quando vocês forem, obviamente, ver rever nesse vídeo, né? Acelera, né? Adianta, pula essa parte e já vai na parte de resolução. Mas é para tentar agora. Informar ao colega deputado
Caraca, já desligaram a luz aqui, maluco. É 8h50, já desligaram o ar-condicionado. Meu Deus. Mas tá bom, tava frio pra caramba já. E aí, já fizeram? Já acabaram? Alguém tentou? Alguém, alguma alma bondosa, coração bom, assim que, sabe? Alguém tentou? Não, né? Cagaram pra mim. Cara. Pode falar. Diz, meu Deus, eu sou preto? Isso é racismo, hein? Processar vocês. Que absurdo, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá, tá bagaça. Acreditando que vocês fizeram, que é uma mentira, né? Vamos lá. Aqui eu tinha até deixado aqui a área, ó. A área pode ser a área do círculo é r ao quadrado, né? Ou d ao quadrado sobre 4. Bom, o diâmetro inicial é 1 centímetro. A área, né? E vezes 0,25 centímetros, porque, obviamente, né? O que ele fez aqui? Ele pegou o diâmetro, dividiu por 2 e levou ao quadrado. Ah, é mais fácil, né? Mas meio óbvio, né? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Vamos lá. A variação da temperatura é 100 graus, 100 foi de 10 a 100, ou seja, variou 90 graus. A dilatação é superficial, logo é o beta que eu vou usar mesmo. Pode ser que você tenha que, às vezes você tem que fazer cálculo, você pega o beta e divide por 2 para poder fazer a linear, tá? Nem sempre você usa o que ele dá. Às vezes ele dá linear e você tem que multiplicar por 2 para achar o beta. A mesma coisa o volume, a gente vai ver mais para frente. Ó, aplicando a fórmula de dilatação, ó, a variação da área, né, é igual a beta vezes a área inicial vezes a variação de temperatura. Joguei todo mundo aqui nessa brincadeira. A variação da área, orifício, foi de 36π vezes 10 elevado a menos 4 centímetros quadrados. Professor, mas eu posso deixar o π? Posso. Se eu não dei o valor do π, deixo o valor do π indicado. Tá? Não tem problema algum. Tá bom? Fiquem tranquilos com Dá relação a isso. 0,011 centímetros quadrados. Por aí, por aí. 0,011? Ah, tá, porque você já Isso. pegou 10 elevado a menos 4. Bem, entendi. Mas sempre que possível, trabalhe em notação científica, e assim, vai se acostumando, porque na vida de vocês, na área, não na área técnica, mas na área de engenheiro mesmo, a Vera ali, tá, onde o bicho pega, vocês vão trabalhar com muitas tabelas, muita coisa, notação científica, entendeu? É legal já se acostumar a trabalhar com a notação. Deixa eu só aumentar um pouquinho isso aqui. Vamos lá. Tem mais um exercíciozinho aqui bem bobo. Eu vou pedir para vocês tentarem fazer. Logo eu vou deixar para baixo. Aqui, cacete. Que merda, peraí. Peraí. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho probleminha, acho que eu sou dodói. Eu apaguei aqui, espero que vocês entendam. Vou só aumentar. Mais ou menos, aqui tá bom, só para poder facilitar a vida. Acho que dá para enxergar. Ó, o coeficiente de dilatação linear médio desse sólido, né, é 12,2 vezes 10 elevado a menos 6. Cubo desse material, coeficiente, ó, volta. Coeficiente de dilatação linear. Linear. Então, isso aqui é alfa, não é beta, que é superficial, nem gama, que é volumétrico. Coeficiente linear sólido é 12,2 vezes 10 elevado a menos 6. Cubo é linear? Não. Cubo é superficial? Não. Cubo é volumétrico? Sim. Ó, esse cubo, que ele dá já o volume inicial, ó, nem precisa calcular o volume de cubo, mas aqui, ó, volume inicial, 20 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius. E na letra A, o aumento do volume sofrido pelo cubo quando sua temperatura se eleva para 40 graus Celsius. Então, ele sai de 10 e vai para 40. Houve uma variação de 30. Então, ele quer saber o aumento do volume, ou seja, o ΔV. Só que lá no ΔV, você não pode, logo de cara, de voadora no pescoço, botar linear. O ΔV é 3 vezes o linear. O gama, né, o coeficiente de dilatação volumétrica, 3 vezes linear. Até aqui, ó, a colinha, ó.
O gama é 3 vezes o alfa. Tá? Voltando aqui, ó. O gama é 3 vezes o alfa, ó, aqui logo no meio. O cálculo do volume, ó, é o mesmo do linear, é o mesmo do superficial. A fórmula é a mesma. ΔV é igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. Tá? O início, o coeficiente e a variação. O início, o coeficiente e a variação. Sempre. Aqui. Todo mundo vendo aí o exercício? Todo mundo? Alguém? Alguém Sim, aí? Everton. Tô Olá, vendo. olá. Então, Sim, sim. mete bronca. 5 minutinhos. E aí, conseguiram? Alguém tentou? Alguma alma bondosa? Consegui, Everton. Não, você não conta. Você é café com leite. Você dodói. Você- No começo do período, a gente recebe uma lista de alunos do NAP que são especiais. Então, aí, continuando. Do bullying que eu fiz com ele. Depois do bullying, espero não ser processado. Continuando. Vou esse troço para cima aqui para trás. Vamos lá. Letra A, o aumento do volume sofrido, né? E aí, ó, o coeficiente de dilatação linear, logo eu tenho que achar o gama, que é 3 vezes o alfa. O alfa é esse, 3 vezes o alfa vai dar esse bagulho doido aqui. O volume inicial é 20 centímetros cúbicos, a variação de temperatura foi 30, porque vai de 10 a 40. E aí eu substituí na equação geral e blau, cheguei. Na letra B, ele pede a dilatação relativa, que é aquela porcentagemzinha básica. Você vai pegar o que ele variou pelo que ele tinha.
Logo, você vai obter 0,0011 multiplicado por 100 é 0,11%, que é uma boa variação, por sinal. Pode ser tanto positiva quanto negativa. Voltando, alguém não entendeu? Alguém, tipo, sou rápido pra cacete, professor, não entendi nada, se falou besteira, viajando na maionese, me afogando no ketchup. Oi? Posso passar para o próximo? Prossiga, Everton. Acreditando que vocês realmente entenderam. Esse próximo aqui, chegando 9 horas da noite, tentando totalmente fazer um preâmbulo aqui. Chega 9 horas, 9h20, chega um maluco da espetaria. Professor, você vai sair da sala? Porque a gente tem que fechar a sala, professor. Eu estou dando aula. Fica no computador, tipo, dá para se tocar que eu estou dando aula? Mas aí eu já estou aqui, deu 9 horas, 9h01, já sei que o maluco vai abrir a porta ali. É porque não dá para vocês ouvirem. Mas semana passada que acabou não conseguindo dar, acabei não conseguindo dar aula, né, para vocês. Maluco, rolou um estresse aqui, foi bem gostoso, foi uma coisa inovadora. Eu voltei para casa bem. Precisava fazer um escândalo. Enfim, depois desse preâmbulo necessário, só para vocês saberem o que acontece por trás do outro lado do computador. Bom, uma barra de ouro tem a 0 graus Celsius um comprimento de 100 centímetros. Determine o comprimento da barra. Quando, comprimento, é pegadinha, cuidado. 100 centímetros, determine o comprimento da barra quando sua temperatura passa a ser 50 graus. Sem dilatação linear, médio do ouro é 15 vezes 10 elevado a menos 6. Aí o intervalo de temperatura considerado dele. O que está pedindo? Eu viajei. Determine o comprimento da barra. O comprimento da barra quando. Nesse caso aí é o comprimento final da barra, né? Essas são as condições. Esse é o tamanho inicial, essa temperatura inicial, essa temperatura final, essa é a variação do coeficiente linear. Jogo na equação geral da dilatação linear, substituo os valores, bonitinho, tchucu-tchucu, e vou lá, acho ΔL. Acabei aqui? Não. Vai ter uma opção lá nas opções A, B, C, D lá das objetivas? Vai. Vai ter exatamente esse número aqui, ó, só para sacanear. E vai ser letra A, só para te deixar assim, para você marcar achando que passou e depois tu, caraca, maluco, não, era letra B, era letra C. Não, cara, tinha que somar com o tamanho inicial, ele estava pedindo o comprimento final da barra, tá maluco? Aí, aquele estressezinho básico. Ó, ΔL igual a 0,035 centímetros, mas ele quer o final. Você vai pegar o inicial e somar com o que ele aumentou. Logo, eu tenho esse carinha aqui. Essa é a resposta certa. Tá? Next. Eu estou passando bastante exercício, porque a prova não vai ser fácil. Eu fiz uma prova um pouquinho mais caliente, só para todos passaram, obviamente, porque só aqueles que não fizeram deram mole, mas todos basicamente já passaram. A ideia é passar com uma nota alta, né? Então, vamos tentar, porque a média é 5, né? Acho que a média para disciplinar é 5. É módulo, que eu acho que a média é 6, não é isso? Ou disciplinar a média é 6? Disciplinar média 6, Everton. 6. Então vocês ainda precisam tirar 2. Ferrado. Meu Deus, por isso que eu botei a É, prova de. é só fazer o barquinho poc-poc, acabou. É verdade, barquinho vale 2 pontos. Que merda. Droga. O mundo não é. O mundo tá certo, o mundo tá. Everton, você não inventou a roda, Everton. É só botar coisa simples, Everton. Simples nada, que simples nada. Eu quero dificultar a vida de vocês. Eu quero ver sofrimento, eu quero ver lágrimas. Se ninguém chorar, não sofrer, não vai ter. Não consegui passar essa droga. Vou aumentar aqui para vocês fazerem. Bom, vamos lá. Na figura, né, tá representado aqui, olha só. Gente, acho que isso aqui. Não subiu, né? Eu aumentei, agora que eu vi que eu aumentei o slide, por isso que não estava aparecendo. Se tivesse cortado. Bom, na figura, vocês podem ver que tem um gráfico aqui, ó, esse gráfico é bom, hein? Eu acho que eu coloquei alguma coisa parecida aqui, porque eu queria saber se vocês sabiam entender de gráfico.
Esse gráfico aqui, ó, ele tem dois materiais, tá? Ele tem uma variação de temperatura e uma variação e um comprimento final desse material. Obviamente, os dois começam com o mesmo tamanho, 100, terminam com um tamanho final diferenciado. O B com 102 centímetros e o A com 104 centímetros. A variação de temperatura deles, ó, voilá, é a mesma. Bom saber. Note que a variação de temperatura dos dois é a mesma. Bom, informação. Então, o que ele pede aqui? Ele quer os coeficientes do A e do B. Bom, a gente sabe que o ΔLA é igual ao comprimento inicial, coeficiente de dilatação e a variação de temperatura. Tudo foi dado no gráfico. Tá? O delta é 4, é meio óbvio, né? O que é 4 centímetros? Começou de 100, foi para 104. Logo, o delta L, a variação, quanto que ele variou, 4 centímetros. 100 para 104, 4 centímetros foi o que variou. Essa é uma informação que você tira do problema. Você vai ver o L inicial. Quem é o L inicial nesse bagulho do olho aqui? O L inicial é da onde ele partiu, o comprimento inicial dele. A dilatação que ele está pedindo e a variação de temperatura é a mesma tanto para quanto para o B, que foram 100 graus. Ó. Ele saiu do zero e foi para 100. Substitui isso tudo, achei matematicamente o valor do coeficiente de dilatação linear. O do B faz a mesma coisa. Ele foi de 100 a 102, logo ele variou 0,2, né? 2 centímetros. Substituo todos os valores, acho o coeficiente de dilatação do B. É facilzinho, a gente faz. Na letra B, ele diz a temperatura em que a diferença entre os comprimentos das duas barras é igual a 4 centímetros. Ele quer saber que temperatura, obviamente, não é 100, tá? Porque a diferença, a 100, a diferença dos dois é 2 centímetros, tá vendo? Ó? 104 a 102, ó, a 100 graus, ele não quer 100 graus. Então, provavelmente, a dica é alguma temperatura que é superior a 100 graus. A resposta já sabe que é alguma coisa superior a 100 graus. Aí você sabe, então, que o ΔL do A menos o ΔL do B tem que ser alguma coisa, tem que ser igual a 4. A variação dos dois, né, a diferença da variação dos dois tem que ser 4. Você sabe o alfa de A, o alfa de B agora. Você sabe qual é o comprimento inicial do A, o comprimento inicial do B. Faz a diferença de um pelo outro e você sabe que o valor é 4. O que você está correndo atrás aqui é o ΔH, delta θ, né, que é a temperatura, a variação de temperatura, que é igual para os dois, que é exatamente a mesma. Qual é essa variação de temperatura? A diferença entre os dois vai dar 4. Aí você substitui tudo, né? Obviamente aqui já está, já do lado de cá, os dois termos que estão associados à variação de temperatura já estão do lado de cá, o número está do outro lado, então é só fazer a continha aqui. Você vai resolver esses dois valores aqui, você vai achar 2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes delta igual a 4. Joga esse cara para baixo, dividindo, faz a continha, acha 200, ou seja, a variação de temperatura é igual a 200 graus Celsius. Professor, e se eu fizesse regra de 3, dava? Dava. Ó, se a 100 graus e variou 2 centímetros, a quantos graus que vai variar se for 4? Regra de 3. É uma reta, ó, são retas. Se são retas, são proporcionais, mesmo que estejam se afastando. Elas são proporcionalmente distintas, né? Mas são retas. Seguem a mesma linha de raciocínio. Então, você pode fazer por regra de 3 sem problema nenhum. Elas vão se afastar proporcionalmente. Tá? É uma forma mais fácil, né, de resolver o problema. Aqui. Aqui vou ficar lá em cima. Aqui. Vamos lá. Só para saber quantas são. Essa. Depois vamos para a homologia. Isso aí. Rapidinho. Só temos essas
temos essa, que é a, né, aquela continuação, e aqui finaliza com essa daqui, tá bom? E a gente acaba a aula. E aí, semana que vem, a gente começa a matéria nova, cosmologia, que é ridículo, tá? Celsius, Kelvin, fala sobre Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tá? E aí vamos entrar em calorimetria, bem tranquilão, nada muito desesperador, não. Fiquem tranquilos. Acho que tem conta mais complexa mesmo, por aqui, isso acho que é esse aqui. Estou zoando, mas é mesmo. Vamos lá. Uma chapa de chumbo em área de 900 centímetros quadrados a 10 graus Celsius. Determine a área de sua superfície, 60 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio do chumbo, entre 10 e 60 graus Celsius, vale 27 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius. Então, ele quer que você decalcule a área da superfície. Aplicação direta de novo, gente. Sem estresse. A área inicial é essa. A temperatura inicial é 10. A temperatura final é 60. O coeficiente de dilatação é 27. E ele quer a área final. Vai achar o delta primeiro, substituindo os termos. 2,43 centímetros cúbicos. Tá? Pegadinha. Ele deu o coeficiente de dilatação linear. Note que você está trabalhando com superfície, logo você tem que multiplicar por 2. Tá? Só para lembrar, porque isso é uma pegadinha. Depois não dá ruim. Você não vai encontrar a resposta correta. Delta A é igual a 2,43. Tá? Já sei o delta A, agora para achar o A final, é pegar o que ele variou mais o que ele tinha no início. Você vai saber o tamanho, qual foi o aumento desse tamanho. Ou seja, 2,43 vezes 900, que dá 902,43. Tá, vamos passar para a próxima. Next. Subir um pouquinho aqui. Aqui, ó, variação volumétrica. Aqui a gente está falando de volume. Tá? Só que nesse caso em particular, se eu não me engano, acho que ele quer a variação de temperatura final. Aqui ele está pegando a temperatura inicial, variação de temperatura e a temperatura inicial. Tá? Só que a temperatura final é meio ridículo isso aqui. É final menos inicial é igual a variação de temperatura. É meio bobo, mas é isso. Bom, ele tem um paralelepípedo, logo é um volume, tá? Chumbo, a 0 graus, com 100 litros. Né? O que ele ocupa é o volume que ele ocupa. Ah, professor, 100 litros, eu tenho que mudar a unidade medida? Não, só se for solicitado. Ele disser que a densidade é tanto, aí no final você joga lá pelo valor da densidade. Né? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Se acontecer, mas não é o caso aqui. As unidades estão todas em litros. Ó. O volume dele inicial é em litros. Se você continuar lendo o problema, ele diz que houve um aumento de volume 0,405 litros. Né? Então, qualquer coisa pegadinha, ele dá o coeficiente de dilatação linear, tem que jogar volumétrico, ou seja, tem que multiplicar por 3. Aqui, ó, o gama é 3 vezes o alfa. Só isso. O que ele pede, na verdade, é o intervalo de temperatura considerado. Cadê? Não, intervalo não. Ele pede a temperatura final, né? Após aquecido. Ser aquecido. A gente sabe que variação de temperatura é temperatura final menos inicial. É só jogar na formulazinha, você sabe qual é a temperatura que ele chegou. Tá bom? É meio ridículo, porque já que ele começou do zero, né? O valor do próprio delta é o valor da temperatura final. Ele começou do zero. Mas, de qualquer forma, a gente faz. Delta V é igual a V inicial, vezes gama, vezes delta que eu vou descobrir. 0,405 é o volume, 100 é o volume inicial, né? Aqui é o delta V, né? A variação do volume inicial, 3 vezes alfa, já que estou trabalhando com volume, igual a variação do volume, do θ lá, que é a variação de temperatura. Fiz toda a parte matemática algébrica aqui. Quem tem letra fica de um lado, quem não tem fica do outro. Quem está multiplicando joga para baixo dividindo. Aí você vai achar a variação igual a 50. A gente sabe que variação é o final menos o inicial. Né? Aí eu jogo linha para cá, jogo outro para lá, bonitinho. É uma matemática boba. Tá? E aí substituo os termos. Quanto que variou é 50. Quanto que ele estava inicialmente, logo
ele variou, mas o que ele tinha de início dá o valor final dele, 50 graus Celsius. Aqui não fiz o exercício, mas aqui é só para a gente entender o conceito de volume aparente e volume do frasco. Se eu tiver um objeto, um líquido, por exemplo, dentro de um frasco, tá? Eu aquecer os dois, vou ter algumas considerações. Porque quando eu aqueço os dois materiais, o líquido está variando, aumentando de volume, e o material que o líquido está colocado, né, plástico, metal, seja lá o que for, ele também sofre alteração. Então, a variação que vai sofrer o líquido, tá? Essa variação do líquido é a variação aparente dele, o quanto ele apresentou de aumento de volume. Isso acontece para linear, tá? Isso acontece também para superficial, mas é mais comum você ver isso em litros. Você tem o volume do líquido real, o volume lá real que está aparecendo, é a variação do volume aparente mais a do frasco. Se você pegar o volume que aumentou do líquido mais o volume que aumentou do plástico, o que você tem o volume real do líquido. Tá? Você consegue saber exatamente quanto o líquido variou. Então, eu vou chamar de AP de aparente e F do frasco. Aí, olha só, quando eu abro as equações de todo mundo, o volume inicial de todo mundo é igual, porque o líquido vai ocupar o mesmo volume que o recipiente, digamos que está como se ele estivesse completo. Tá? Então, logo, todos os volumes vão ser cortados. A variação de temperatura também é a mesma. Todos eles vão sofrer a mesma variação de temperatura, você querendo ou não. Né? Porque se você aquece o frasco, o volume também vai variar a mesma temperatura. A gente está pensando aqui após o equilíbrio. Né? Aí eu estou tirando, então, a variação de temperatura, que é igual para todo mundo. O volume, que é igual para todo mundo, que sobra são os coeficientes de dilatação. Então, o coeficiente de dilatação do líquido é o coeficiente de dilatação aparente mais o do frasco. Vamos tentar, então. Então, tá. Então, ó, um certo frasco de vidro está completamente cheio, está cheião, com 50 centímetros cúbicos de mercúrio. Tá? O conjunto se encontra inicialmente a 28 graus Celsius. No caso, o coeficiente de dilatação médio do mercúrio tem um valor igual a 180 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius. Então, esse mercúrio está dentro, esse é um vidro, tá? um frasco de vidro que tem mercúrio dentro. Tá bom? Ó, esse mercúrio tem esse coeficiente de dilatação. É o material que está lá dentro. É o que a gente vai chamar de líquido nesse caso, tá? E o coeficiente de dilatação linear médio do vidro, linear, volume, você sabe que tem que multiplicar esse cara por 3. Cadinho. Determine o volume do mercúrio extravasado, quer dizer, a variação, mini, o volume do mercúrio extravasado quando a temperatura do conjunto se eleva para 48 graus Celsius. O que ele quer, na verdade, é o volume aparente, porque o mercúrio vai variar, o recipiente vai variar, só que o mercúrio vai variar muito mais. Tá? Porque o coeficiente de dilatação do mercúrio é 180 e o do vidro é 9. Por que eu estou comparando 189 e não a notação científica? Porque a notação científica dos dois é igual, 10 elevado a menos 6. Mas só que o mercúrio varia 20 vezes mais do que a do vidro. Obviamente, se o mercúrio estiver ali no linear e ele variar, sofrer uma variação, obviamente ele vai sair. Ou seja, o que sai do mercúrio, o que sobra, vai para fora, né? O que vaza do recipiente é o aparente. Tá? É o volume aparente. Então, vamos lá. Então, eu tenho o volume inicial, 50,
a temperatura inicial, que os dois é o mesmo, tá? O coeficiente de dilatação do mercúrio, o coeficiente de dilatação do frasco e a temperatura, obviamente, do final, né? Chega dos dois. Então, ele faz do frasco primeiro. Lembrando, o coeficiente de dilatação é 3 vezes o alfa, tá? Então, ele pega aqui, faz do frasco, tchucu-tchucu, acha esse valor do frasco. De bola, essa variação do frasco, né? Acontece mesmo. Querendo ou não, o frasco vai variar isso aqui. E agora vamos ver só do mercúrio puro. Do frasco, do mercúrio puro. Então, a gente vai chamar de líquido nesse caso. Que é o volume do mercúrio. É o mesmo volume, obviamente, do frasco. O coeficiente de dilatação do mercúrio, que é 180, vezes 10 elevado a menos 6. E quanto o mercúrio varia, que é o mesmo que o frasco variou. Fazendo essa continha, 0,18 centímetros cúbicos. Note, ó, o frasco só vai variar isso aqui, ó. O do mercúrio, 0,18. Note que o frasco variou muito pouco, o mercúrio variou muito mais. Logo, se estava lá na margenzinha, vai sobrar mercúrio, vai cair mercúrio fora do frasco. Vamos lá. A variação real do mercúrio é a variação aparente mais a variação do frasco. 0,18 igual a 0,1 aparente mais a variação do frasco. A gente já sabe, a gente calculou já separadamente. Logo, eu vou jogar esse carinha para o outro lado e vou diminuir e vou achar a variação aparente, ou seja, o que sobra, o que vai para fora do mercúrio, vai para fora, né, que tem excesso, por causa das variações, que vai derramar, né, 0,153 centímetros cúbicos. E, vá lá, semana que vem a gente começa a parte que fala sobre termologia, ou seja, temperatura, energia térmica e calor. Vamos estudar essas três aí e fechamos a matéria. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Todos estão satisfeitos? Insatisfeitos? Tristes? Não? Não, senhor, tudo bem. Ótimo. Tranquilo, professor, tranquilo. Então, deixa eu... Como é que esse troço aqui sai? Eu tô fazendo merda. Tô fazendo merda. Um minutinho. Então, compartilhamento, Everton. Retardado. Vou lá, voltamos nós à página inicial. Gente, um beijo, um queijo. Nos vemos next week. Um abraço, professor. Valeu, professor. Bom descanso aí. Abraço. Valeu, Everton. Vocês Fica com também. Deus, tchau. Bom descanso.